Pepe, conseguiu a vitória, né? Um jogo, a gente estava falando aqui, né? Teve muita especulação durante a semana, na questão do CRB, enfim, o CRB vai entregar o jogo e tudo mais, aí o Bahia abre o placar, tem o gol do CRB, depois tem expulsão, acho que teve uma segunda expulsão também, né? E depois veio o segundo gol do Bahia, que garantiu ali o acesso para o Bahia. Foi uma temporada, né? Foi uma Série B sem mostrar desempenho. Todo mundo sabia que o Bahia, em meio, né, a essa Série B de baixo nível técnico do futebol, o Bahia se manteve muitas vezes naquele momento que poderia o negócio degringolar. Curiosamente, isso foi acontecer mais na reta final, né? Tendo os 2 jogos em casa, e aí não aproveitou, não garantiu de maneira antecipada, e precisou da última rodada mesmo para o torcedor celebrar, né? Eu acho que representa, né, o que foi essa Série B, né? Mesmo você tendo ficado no G4 durante todo o campeonato, o Bahia, talvez, né, da maneira mais explicar como o Bahia conseguiu esse acesso, tem muito a ver também com essa última rodada, né? Porque uma equipe que passa o G4, passa o campeonato inteiro dentro do G4 e só confirma na última rodada, isso mostra o quanto essa equipe oscilou, trocou de treinador, jogadores que não renderam, dependia de alguns atletas. Então, eu queria que você explicasse tudo o que o Bahia, né, chegou a construir nessa Série B de 2022 para ter esse acesso confirmado em meio a essas turbulências que sentiu durante a campanha. Seu resumo foi muito bom, Minhoca. A gente até falou um pouquinho no início do programa, né, ali na abertura, que o Bahia começou a temporada esse ano muito ruim, né? Tinha sido rebaixado no ano anterior, já havia brigado contra o rebaixamento em 2020 também. Então, o Bahia estava muito pressionado no início do ano, teve eliminações precoces, tanto no Campeonato Baiano como na Copa do Nordeste. E não sei nem se o Bahia era um dos favoritos ao acesso ali logo no início, logo que começou. O torcedor do Bahia tinha muita desconfiança em relação ao time que havia sido montado. A Série B começou e aí o Bahia já venceu um jogo logo de cara contra o Cruzeiro, entrou no G4 na primeira rodada. Claro que um G4 de primeira rodada não conta absolutamente nada, mas aos poucos o Bahia foi se consolidando e não demorou muito ao Bahia já começar a abrir uma certa gordura em relação às demais equipes, né? A gente falou algumas vezes que o Bahia não corria risco de sair do G4, não começava uma rodada em risco de sair do G4, se eu não me engano, desde a 8ª rodada, algo assim. Ou seja, o Bahia não era nem ameaçado. O 5º colocado, ele não tinha nem possibilidade de ultrapassar o Bahia na rodada seguinte. Então foi um campeonato, assim, em termos de tabela, o campeonato do Bahia foi muito tranquilo. O Bahia não foi ameaçado em praticamente momento algum. Agora, saindo um pouco da tabela, aí tem todos esses elementos que você citou, Minhoca. Um time que quase em nenhum momento apresentou desempenho. Isso levou a 2 trocas no comando técnico. Primeira saída de Guto Ferreira após perder 2 jogos aqui na Fonte Nova. E depois a saída de Henderson. Henderson, acho que a passagem dele a gente falou algumas vezes aqui nos telecasts, que Henderson, ele não conseguiu fazer o time jogar mais do que o que Guto Ferreira fazia. E ainda teve um decréscimo ali em termos de resultado. Então isso acabou pesando também. O Bahia decidiu por interromper o trabalho na reta final, faltando 6 jogos. E aí vem Barroca, que embora termine invicto, né, não perdeu nenhum jogo, mas empatou 4 e principalmente empatou 2 jogos em que bastava ganhar na Fonte Nova, com a Fonte estava lotada, para garantir o acesso. Todo esse cenário, eu acho que fez com que o Bahia chegasse a essa última rodada até, de certa forma, pressionado. Claro que as combinações eram bem difíceis de ocorrer, o Bahia poderia subir até perdendo o jogo, e teria que contar com um milagre do Sport, teria que contar também com uma combinação complicada ali de Tony Vasco também. Então o Bahia podia subir até perdendo. Mesmo com essa tranquilidade, havia uma certa desconfiança muito por conta das 2 últimas rodadas, né, em que o Bahia desperdiçou acesso em casa.
Ainda assim, a torcida foi em peso assim, para Maceió. Até ontem tinham sido vendidos 1.200 ingressos de visitante no Rei Pelé. Então, uma torcida, muita gente saiu daqui de Salvador, tanto de ônibus quanto de carro. E foi uma torcida que apoiou muito hoje no estádio, mesmo diante da insatisfação, diante da desconfiança. Aliás, a torcida do Bahia foi importantíssima na campanha do time na Série B. E com a bola rolando, lógico que essa semana a gente teve também esse cenário, né? Teorias aí que o CRB entregaria o jogo. Isso, para mim, assim, eu não dei nem muita bola para isso, tá? Primeiro porque é algo difícil de ser provado. E assim, velho, quem viu o jogo hoje, embora o Bahia tenha sido superior, não parecia que o CRB estava facilitando as coisas. Inclusive, entrou com o time quase todo titular. Eu acho que isso meio que foi por água abaixo, assim, sabe? Inclusive, o próprio Guilherme Belintani deu uma entrevista muito dura, falando do presidente do esporte, das declarações que ele deu durante a semana. Entrevista muito dura depois do jogo lá no Rei Pelé. Enfim, o Bahia, começando o jogo, o Bahia dominou as ações, precisava do resultado. Foi um jogo debaixo de muita chuva. Choveu muito no Rei Pelé, né, em Maceió, desde o início da noite. No primeiro tempo, o gramado até aguentou bem, mas no segundo tempo foi, tipo, se vocês vissem a imagem aí, tipo, polo aquático, aquele jogo que a gente classifica como polo aquático. Então, a gente tem um primeiro tempo, obviamente, muito diferente do primeiro. Mas muito diferente do segundo, desculpa. E no primeiro tempo, o Bahia começou já dominando as ações, teve algumas chances logo nos primeiros minutos. 3 minutos ali, Caio Vidal teve uma chance já de cara para o goleiro, mas acabou perdendo. Depois, o próprio Jacaré também teve uma chance, um lance em que um Goulart toca de calcanhar para ele, e ele acaba desperdiçando. Chegou a ter um gol anulado também, antes de abrir o placar. Um gol em que Caio Vidal recebeu e tocou para Jacaré, mas Caio Vidal estava um pouco adiantado e ele não teve nem precisou nem de VAR. E aos 25, o Bahia acabou abrindo o placar. Já merecia ter feito o gol, fazia uma partida superior ao CRB. E foi um gol que surgiu numa cobrança de escanteio. O goleiro do CRB cortou. E no rebote, o Daniel acabou acertando um chute de primeira. E fez um bonito gol, um gol que dava uma tranquilidade, né? Por mais que naquele momento ali, os resultados eles já meio que se desenhavam. O Vasco já estava ganhando o Ituano, o Sport não fez os gols, o Sport para ameaçar o Bahia. Hoje o Sport tinha que ter começado já marcando gols, né? E ainda estava 0-0 ali aos 25, então foi um gol que deu uma tranquilidade boa, assim. Se alguém tinha algum pingo de dúvida que o Bahia subiria, aquele gol ali já dava uma amenizada boa. Então o primeiro tempo se desenhou dessa forma. O CRB às vezes chegava no ataque, mas não teve, assim, não criou nenhuma grande oportunidade de gol. E seguiu assim até o final do jogo. O Luiz Otávio teve uma chance de cabeça também, um escanteio, que o goleiro do CRB fez uma defesaça. E aí no intervalo veio a questão da chuva, né? A chuva apertou bastante, o gramado sofreu absurdamente, e quando o jogo voltou ali para o segundo tempo, era aquele jogo, porra, você falava, não vai ter nem como ter jogo assim, né? A bola não vai rolar. E foi mais ou menos dessa forma. Até era um cenário bom para o Bahia, porque o Bahia podia até empatar, o empate ainda dava tranquilidade boa para o Bahia, e você vê que não vai sair muito gol no gramado daquela forma, as jogadas não vão se desenrolar, mas aí logo no início do segundo tempo, o CRB acabou chegando ao gol. Um lance em que Klaus, acho que foi bem infeliz, assim, acabou aceitando um chute fora da área. E ainda que fosse um empate em um momento complicado do jogo, não era assim algo que não foi algo que me deixou nervoso. Eu não fiquei nervoso em momento algum do jogo hoje, justamente por conta dos outros resultados também, segundo tempo já, o Sport sem abrir placar, o Vasco ganhando. Então, o Bahia levava o empate ali, claro que você ficava triste, mas você não ficava preocupado com o acesso. Não houve essa preocupação em momento algum. E aí, depois, logo aos 16 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, veio a primeira expulsão do CRB. Um lance em que Caio Vidal
recebeu um lançamento, conseguiu tomar a frente, e o jogador do CRB, me fugiu o nome, Diego Ivo. Diego Ivo derrubou o Caio Vidal, evitando ali que a jogada prosseguisse. Num primeiro momento, o árbitro ele deu até amarelo, mas foi chamado pelo VAR e acabou expulsando, não por conta da violência, não foi um lance violento, mas por ser ali uma oportunidade clara de gol. E aí, com um jogador a menos, se o Bahia já dominava as ações ali, mesmo com 11 contra 11, com um jogador a menos, o Bahia passou a dominar ainda mais. E aos 31, no lance dentro da área, com a nova expulsão, Anselmo Ramon, ele deu meio que um chute, assim, Jacaré. E não precisou nem de VAR, o juiz marcou na hora e já expulsou Anselmo Ramon. Pênalti pro Bahia, e o segundo gol, que naquela hora ali todo mundo sabia que era o gol do acesso, né? Já não tinha mais para onde correr. O Bahia garantia ali naquele momento o acesso para a Série A e colocava fim numa era, né? Esse jogo, para mim, hoje ele é o fim de uma era para o Bahia. O fim da era democrática, começou em 2013. Literalmente, né? Foi o último jogo, em tese, literalmente, né? Em tese, o último jogo do Sport Clube Bahia. Pois agora as tabelas, se for com o jeito que a CBF faz, agora é Bahia SAF. Eu acho que eles vão organizar isso aí, né? Porque não faz sentido nenhum. É meio que um erro nem ali. Diferença, na verdade. Né? Nem diferença. Mas é porque visualmente fica feio, né? Na tabela. Acho que é um erro de sistema ali, né? Que não pode ter times com nome duplicado. Mas enfim, era um fim de uma era. Pode ser até, não estou dizendo que o Bahia vai virar o melhor time do mundo, não é isso, mas vai ser diferente, vai ser obviamente diferente. Do 2023 do Bahia vai ser diferente. Pode ser Bahia City, forma. Né? Oi? Bahia City. O pessoal vai gastar com isso aí. Melhor que Bahia SAF. Pois é. Então, assim, 2023 certamente vai ser muito diferente para o Bahia. Talvez a mudança tecnicamente não seja brusca. Não acho até que o Bahia vai fazer contratações galácticas, não é isso, mas obviamente que vai ser algo que não vai ser semelhante ao que a gente viu aqui em 2022 e do que vimos nos últimos anos aqui no Bahia em termos de gestão. As pessoas vão mudar, né? O time vai mudar completamente, embora algumas pessoas aí, alguns atletas aí ainda tenham um contrato, mas os dirigentes serão outros. Embora Guilherme Belintani ele siga à frente do Sport Clube Bahia, mas não vai mais mandar. O próprio Freeland não continua também e não vai deixar saudade, ao meu ver. Por fim, vamos ver como é que vai ser esse Bahia 2023 aí. Tô bem curioso para ver as mudanças que vão ocorrer a partir de agora. Mas enfim, o acesso para mim merecido por ter sido um time que ficou o tempo inteiro no G4, mas ainda assim que flertou com a tragédia em alguns momentos dessa temporada.